Nós estamos hoje aqui para falar sobre a questão do escândalo da Cacau Show, lá, da polêmica, de tudo aquilo que envolveu aquela questão, e principalmente, né, tem duas vertentes lá, tem a parte que aconteceu com os funcionários, que eles reclamaram muito, mas nós aqui queremos trazer uma reflexão também para os franqueados, principalmente para os franqueados. Nós aqui sempre falamos daquilo que você pode fazer para ganhar dinheiro, do que você pode fazer para não perder dinheiro, a gente fala de finanças, fala de investimento, né? De organização financeira, administração financeira, tudo aquilo que é importante para você construir seu patrimônio. Mas o fato é que dessas notícias que a gente vê por aí, as pessoas mostram muito os fatos, as coisas que aconteceram. E isso é importante, é legal você saber, você conhecer, mas eu quero aqui estar deixando que 3 lições que a gente aprende, né, com essas coisas todas que foram ventiladas e discutidas aí na internet, que nós assistimos também vários conteúdos falando sobre isso, e temos aqui no canal também uns 2 ou 3 vídeos falando sobre isso. Mas nossa pegada hoje, inclusive aqui que é um dia de feriado e tudo mais, ponto facultativo, nós vamos estar fazendo vídeo não do nosso estúdio, mas aqui da nossa residência, também aproveitando nessa essa oportunidade. Mas antes de continuar, eu gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Bem, o primeiro ponto é o seguinte: tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas veem, às vezes elas têm uma interpretação própria sem ter acesso a essas informações. Há um ponto muito interessante que as pessoas falam: quem está saindo da franquia, você não dá informação, se eu estiver pegando uma nota também não tem de onde tirar. Mas o fato é que você pode pesquisar, a internet hoje é um campo grande, é uma área de comunicação muito extensa, e você pode estar pesquisando, avaliando, né, o tipo de atividade, o produto, o local onde você vai instalar isso aí. Então, tem sim como você fazer, e isso é um defeito do brasileiro, não só na relação com quando a gente vê de Cacau Show e outras coisas também, mas é uma relação meio que geral. O brasileiro, ele parece que ele acredita em tudo e em todos, né? Então, a primeira lição que a gente quer deixar aqui é a seguinte: você tem que pesquisar. Pesquise tudo que você possa pesquisar a respeito do que você vai fazer, do produto, do local, das pessoas em volta, da condição financeira, se tem concorrente, se não tem concorrente, população daquele local onde você vai instalar ou você vai começar um trabalho. É interessante, inclusive, que você faça uma situação chamada pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é uma pesquisa feita por profissionais especializados nessa área, que eles vão fazer todo o levantamento considerando aquilo que você está pretendendo instalar naquele local. Então, é uma coisa muito importante e interessante. Nós vimos, por exemplo, que muitas das vezes você vai comprar um carro, que é um exemplo assim clássico, né? Você vai lá, não conhece de carro, não é mecânico, não conhece como funciona nem motor, nem chassi, lataria, nada, e você vai lá, acaba comprando o carro. Muitas vezes depois você acaba se arrependendo, porque você não levou um profissional que entende mesmo, que ia verificar se aquilo ali estava bom ou se estava ruim. É mais ou menos a mesma coisa, né? O segundo ponto importante a respeito disso é que você tem que analisar, entender direito o quê? O que você tem que analisar e entender direito? Tudo na vida tem risco. Tudo. Então, estamos falando aqui no segundo ponto sobre risco. Não existe nada que você faça, ou que você vai aportar o dinheiro, em uma atividade que você vai fazer, que não tenha um grau de risco. Umas têm um pouquinho mais, outras têm um pouquinho menos, mas tudo vai ter risco. Então, se alguém falar para você, não vai ter risco e coisa e tal, não acredite. Né? Não acredite, porque tudo que você vai fazer, pode ser que dê certo, pode ser, a probabilidade é grande. No caso de franquia, especificamente falando, já foi testado, já foi validado e tudo mais. Mas quando você está abrindo uma loja nova, num local novo, numa situação diferente, se você não tiver todos esses cuidados, né, que eu te falei, pesquisa de mercado e tudo mais, eu acho, inclusive, que a franquia também, ela proporciona ou solicita isso, né, porque as verificações é grande para que o troço dê certo. Mas mesmo assim, nós vimos que teve muitas pessoas que, por conta de tudo isso que fizeram, ainda assim ainda deu errado. Então, a questão do risco, ela tem vários fatores que podem influenciar, e não é só você achar que o terreno é fértil, que o local é bom, que as pessoas têm dinheiro, mas também tem a capacidade do empreendedor, tem a época do ano, tem outras situações que podem influenciar para que isso dê certo ou não dê certo. Então, a questão do risco, você tem que sempre levar em consideração que não existe nenhum negócio que ninguém pode garantir, posso dar 100% de certeza de que você entrar naquele negócio, você só vai ter lucro, você não vai ter prejuízo. Sabe? Então é o seguinte: primeiro ponto, pesquise, verifique bastante as informações, se possível, contrate uma
serviço especializado para te dar as informações mais precisamente para você poder tomar a decisão, né? E quando a gente fala de risco, que é o segundo ponto que eu falei aqui, é entender que risco, você mede o risco e você tenta controlar o risco, mas o risco sempre vai existir. Então, a minimização do risco ela é importante, mas achar que você está fazendo uma atividade que ela não vai ter risco nenhum, isso não existe. E aí a gente passa para quê? Para a terceira parte, terceira lição, que é muito importante. Tem várias lições, tá? Inclusive, à medida em que a gente vai vendo o conteúdo, vai analisando, vai verificando cada item novo e vai trazendo aqui para você. Mas eu acho que é a questão dos contratos, tá? Que incide também na mesma coisa que a gente falamos lá no primeiro. Leia atenciosamente tudo aquilo que você vai fazer, os contratos e tudo, para quê? Para que você possa entender as regras, como é que vai funcionar, para você não ter arrependimento depois, eu não sabia disso e tudo mais. Mais uma vez aqui a gente fala, é interessante, é importante que não só você leia, a não ser que você for uma pessoa qualificada, mas se você não for uma pessoa qualificada, não tiver o conhecimento, contrate um serviço especializado. No caso de contrato, regulamento, essas coisas, é importante que você contrate um advogado que ele vai ler, ele vai te esclarecer, vai mostrar as coisas que estão escritas ali, como é que elas têm que ser, como é que elas vão funcionar, as obrigações, os direitos, os deveres, para ficar tudo explicadinho, para que não aconteça depois de você ler, não entender ou interpretar aquilo erroneamente e depois vir ser surpreendido com uma coisa que você achava que era outra. E aí não dá certo. Então, muita gente reclamou que os contratos eram alterados, os contratos eram mudados, e que os contratos às vezes tinham coisa que elas liam e não entendiam, e quando ia ver na prática era uma coisa totalmente diferente do que elas pensavam. Aí cai mais uma vez naquela situação, naquele exemplo do mecânico. As pessoas vão comprar carro sem conhecer sobre o assunto, sem conhecer sobre carro, sem saber. E aí compra um carro às vezes com o motor quebrado, anda um mês, o motor quebra, e aí o que vai fazer? Prejuízo. É a mesma coisa, a mesma situação. Então, gente, nesse vídeo aqui a gente trouxe somente 3 lições, mas esse fato, esse acontecimento aí da Cacau Show, ele está recheado de lições e que é bom a gente ver, a gente aprender e entender para poder não cometer os mesmos erros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.